transformando vidas. Com o pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Bom dia, meu amado, você que tem acompanhado o nosso programa toda segunda-feira. Prazer, né? Tá levando a palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos continuar falando sobre as portas que foram restauradas, que foram colocadas, que o inimigo tinha tirado, sobre o livro de Neemias, no capítulo 3 de Neemias, né? Então nós já estudamos o capítulo 1 de Neemias, já falamos também alguma coisa sobre o capítulo 2, né? A organização, a equipe que ele montou para fazer aquilo. E é muito importante a gente trabalhar com equipe, né? Ter uma equipe para fazer, chamando de célula. Tem igreja que usa outro nome, né? Um grupo missionário, mas nós chamamos de célula. Então tem uma equipe preparada, uma equipe ousada, para que aquele projeto não fique só ali, né? Em conversa, mas por aí possa dar sequência. Então a importância da equipe é muito grande, tá bom? Mas antes de falar aqui do Neemias, gostaria de falar um pouquinho mais sobre o congresso. Segunda semana de setembro, então sexta-feira começa, e na sexta-feira a gente tem um casamento comunitário. São pessoas que chegam na igreja, por exemplo, amaziadas, né? Aí vai lá, conserta a sua vida diante das autoridades, do cartório, faz o seu casamento ali perante o juiz, e depois a gente faz o casamento da igreja diante da igreja e também na presença do Senhor. Então na sexta-feira nós focamos muito casamento comunitário e também renovação de aliança. Então, você que é de Poste Caldas, está frequentando a igreja do Avivamento para as Nações, você não quiser ter a renovação de aliança, nós não vamos fazer renovação de aliança quem não, por exemplo, não é casado. Nós só vamos fazer renovação de aliança com a pessoa que é casada, né? Mas ainda há tempo, né? Mas se você é casado e quer vir para fazer renovação de aliança, geralmente tem um ato profético, porque o casamento na Bíblia, ele é relacionado, o casamento, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, o noivo e a igreja, a noiva, é relacionado ao casamento, né, de um homem com uma mulher, né, a importância do casamento. Então a gente faz um ato profético e na sexta-feira, então começa por volta de 7, das 19h15, na sexta-feira, tá bom? Então você está convidado. No sábado pela manhã nós teremos aí as palestras, ministrações, vamos estar falando sobre o avivamento, o que verdadeiramente é um avivamento na vida da pessoa. Será que é só dar pulo na igreja, ir num culto, ficar emocionado, chegar em casa emocionado, daria 3 dias para, né? Vamos ver se isso aí é avivamento, o que é. Vamos estar falando sobre avivamento. E também no sábado à noite a gente tem o nosso culto normal, né? Focando aí avivamento. À tarde é livre e também tem no domingo pela manhã. O domingo termina por volta das 12h30. Tá? É um momento assim maravilhoso aí no Hotel Nacional em Poste Caldas. Fica aí na rua Barros Cobras. Então, perto aí dos macacos, da Fonte dos Macacos. Como vocês conhecem bem, né? Então, tem a Fonte dos Macacos, na esquina ali tem lá o Hotel Joia e tem o Hotel Nacional. Então vai ser no auditório do Hotel Nacional. E um momento assim gostoso, a presença do Senhor, um momento de avivamento. Nós já temos feito isso há alguns anos, né? Nós vamos com uma equipe muito grande aqui de São Paulo.
vários ônibus, pessoas assim que estão envolvidas na obra do Senhor. Então você vai respirar um avivamento verdadeiro. Vai ter show, vai ter um negócio que você tem ouvido aí nos últimos tempos, né? Show para lá, show para cá. Não tem show não. É levar as pessoas a um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Então, segunda semana de setembro. Acho que é 11, 12, 13. Então, sexta, sábado e domingo. Você pode entrar aí pelo Congresso Ministério Aviva Nações. Tem algumas orientações para você. E tem lá um cartaz que a gente coloca também. Pode entrar aí na minha página, Apóstolo Wilson de Oliveira. Você vai se orientar um pouquinho melhor. Tá bom? Nosso congresso. Quero te ver lá, meu amado. Em nome de Jesus. Voltando aqui para o livro de Neemias. Então, a semana passada nós falamos sobre a porta das ovelhas. A diferença de ovelha e cabrito, né? Então, você que acompanhou nosso programa, se você perdeu, você pode entrar também no YouTube, entrando em Ministério Aviva as Nações. Geralmente tem aí não somente essa palestra nossa, né? Esse programa de televisão, mas tem outros programas também. Você pode entrar, tá bom? Então, só você querer para estar alimentando a sua vida. A segunda porta aqui é a porta do peixe, que foi restaurada. Então, quando a gente vê isso daí, por exemplo, quando Jesus ele começou a montar ali a sua equipe, que ele chamou Pedro era um pescador, não era pescador ali só para refrescar a cabeça, não, era a profissão dele. Jesus diz adiante: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de almas. Ou seja, a partir de hoje, você vai ser um pescador de almas. Então, aparentemente, né, é legal a gente falar, contar aquela história. Mas, na realidade, Jesus tirou o Pedro do emprego dele. E agora, a família ia ser sustentada como? Estou dizendo para você sair do emprego hoje. Mas você vê que foi algo assim meio radical, né? Então, na realidade, ele saiu. Jesus tirou ele do emprego e falou: você a partir de hoje vai ser pescador de almas. Aí você fala: o que tem a ver a porta do peixe, aqui de Neemias, com alma? Amado, peixe também, por exemplo, você vê, né, aqueles adesivos de carro, coisa em geladeira, coisa do peixe. O peixe é um símbolo também dos cristãos, principalmente dos cristãos perseguidos lá nos primeiros séculos. Eles deixavam lá nas cavernas aquela marca do peixe. Geralmente aquele irmão que estava sendo perseguido, ele ia para aquele refúgio, pelo menos vivia um momento ali. Tem tudo a ver. O que nós precisamos restaurar dentro das nossas igrejas? Será que tem só um grupinho de evangelismo? Nem só um grupinho. Esse grupinho é um grupinho de evangelismo, esse grupinho é grupinho de oração. Existe igreja que vive nisso, né? Quer dizer, está atrasado, está longe. Não é atraso da Bíblia, não, que a Bíblia não tem nada atrasado. A Bíblia não ensina nada atrasado. Tudo que tem na Bíblia vai além daquilo que nós estamos vivendo hoje. A metodologia que Jesus deixou é uma metodologia que ela não tem atraso. Vive atraso é o tradicionalismo de religiosidade, essas coisas dentro de igreja. Então, os que tem um grupinho de evangelismo, um grupinho de oração, um grupinho... Não existe grupinho dentro da igreja. Todos nós estamos envolvidos em ganhar almas. Todos nós. O ID é para todos nós. Não é só um grupinho. Aquele grupinho que sai no domingo pela manhã ou no sábado à tarde, com os folhetinhos na mão, é o grupinho de evangelismo. Não, nós temos que restaurar essa porta de compromisso de fidelidade. Por exemplo, essa pessoa que está dentro da igreja, você tem lutado pela tua família, tem falado de Jesus? Ou simplesmente um dia eles disseram assim: nós não queremos ouvir mais, você é um fanático e você acomodou? Continua orando por eles. Lute pela tua família, aonde você trabalha, onde você estuda, no bairro onde você está.
Então nós acomodamos, né? Nós vamos restaurar. E existe igreja que não vai ninguém, né? Quando vem a gente de outra igreja que vai para lá, né? Os chamados visitantes que vêm de outra igreja. E cadê os seus vizinhos? Você está ganhando para Jesus os teus vizinhos? Aqui na nossa igreja tem pessoas novas todos os dias, pessoas que vêm de longe, às vezes 40 quilômetros, 60 quilômetros, em São Paulo, né? Nós temos trabalho aqui em São Paulo e também na grande São Paulo, na cidade de Itapevi, na cidade de Cotia, Jandira, Carapicuíba, Taboão da Serra, que vem de bairro longe. Muitas vezes a pessoa tem que pegar ali 2, 3 ônibus. Chega em casa, por exemplo, às vezes 1h da manhã. E nós estamos levando a palavra do Senhor. Então precisamos restaurar essa porta. As pessoas acomodadas dentro da igreja, perigoso a ovelha virar cabrito, né? Porque tem um tempo, né? Depois aí começa a mutação. É complicado, não é, meu irmão? Então nós temos que restaurar isso daí. A porta do peixe, né? Levando para o campo da evangelização, que não é simplesmente um grupinho de evangelhos. Todos nós aqui na Igreja Avivamento para as Nações, todos nós estamos comprometidos com ganhar almas. Todos nós. Pelo menos nós estamos levando todos os dias, levando as pessoas a um compromisso, desafiando, orando. Claro que isso aí é uma guerra no mundo espiritual muito grande. Com todos nós aqui, a criança, adolescente, jovem, adulto, pessoas que estão uma idade um pouquinho mais avançada, todos nós estamos comprometidos em ganhar almas. Todos nós. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor não pode cair num ritual de religiosidade. Isso aí mata, isso aí se torna terrível. Isso aí é uma força demoníaca muito grande dentro da igreja. Ela para, ela bloqueia, e aí vira um antro de fofoqueiro e de cabrito. Então precisamos restaurar a porta do peixe. Se levar a um compromisso sério com o Senhor Jesus. Esse é o procedimento da igreja Avivamento para as Nações. Todas as pessoas que entram aqui, elas passam por um período, né, de libertação, de acompanhamento. Depois já começam a avivalar. O avivalar, por exemplo, é culto nos lares. E através desse culto, ali, ela multiplica para uma célula. Então, leva o avivalar, nós já preparamos equipe para avivalar dentro da própria célula. E nós temos aí dezenas e dezenas de pessoas que, por exemplo, estão recebendo oração, estão recebendo uma palavra dentro do avivalar. A palavra de Deus chegando ali. E logo nós vamos estar trazendo testemunhos maravilhosos daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo dentro do avivalar. A pessoa que está recebendo a palavra, recebendo ali oração. Então, ninguém está parado. Nós lutamos, nós trabalhamos nisso, nós focamos, nós perseveramos nisso, porque essa é a função da igreja de Jesus aqui na terra. Se a igreja perder essa função, ela não é mais de Jesus. Ela talvez é um grupo de amigos, ou um clube de bons amigos. Ela deixa de ser uma igreja de Jesus Cristo. Quando ela perdeu esse foco, ela deixa de ser. Aí, né, aquele grupinho vai na igreja o dia que pode, o dia que, né, dá tempo. Isso aí não é servo de Deus. Porque nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, dá na nossa. Pode vir as coisas na tua vida, mas não é acrescentada pelo Senhor. Aí vem através de dor, de sofrimento, de agonia. Tá bom? O Senhor, Ele sabe muito bem o que está fazendo, não é? Então é colocar o reino de Deus. O que é colocar o reino de Deus em lugar? Prioridade das coisas do Senhor. Ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar doente, tá bom? Ninguém vai ficar. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege. Passamos problema, claro, mas o Senhor, Ele restaura,
Ele dá força para nós no dia a dia. Então, amado, precisamos restaurar essa porta do peixe, levar todos dentro da igreja, ter compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Você que é pastor e tem nos assistido, você que é líder de célula, cuidado. Você começar aí a fazer, a vontade, daqui um pouquinho você não tem mais domínio sobre aquela célula, sobre aquela igreja, você tem que ir embora dali. Então nós temos que ter autoridade e nós estamos aqui para obedecer o ídolo do Senhor Jesus Cristo, levar vidas aos pés do Senhor. Depois a outra porta é a porta chamada Porta Velha, Porta Velha, ela foi consagrada. Então está no capítulo 3, versículo 6. É alguma passagem que usa outro nome, mas o significado é o mesmo. Então a Porta Velha foi consertada por joiada. Então o nome do líder que fez isso aí. O que é Porta Velha? Veja bem, as coisas velhas na nossa vida se passaram e tudo se fez novo. Então quando nós chegamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida ela passa por um processo de transformação. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Começa a trazer aquilo que é, por exemplo, velho, aquilo que trazer o passado. O passado nosso, ele foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você vê, por exemplo, a vida, você estuda a vida de José. Então José ele passou um momento cruel, por exemplo, foi desamparado pela sua própria família, perseguido, caluniado. Ele passou um momento ali de desespero, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. A mulher daquele homem inventou uma calúnia sobre a vida, sobre ele ficou preso, um bom tempo preso. Deus deu livramento para ele, claro que eu não vou pregar isso que eu estou mostrando. Deus deu livramento para ele ali dentro daquela prisão. Ele sai daquela prisão, se torna o primeiro-ministro do Egito. Olha o que Deus faz. Você não vê nem um instante, por exemplo, José reclamando e murmurando. Lá na frente ele teve 2 filhos, um chamado Efraim, outro chamado Manassés. Então Efraim, ou seja, aquilo que é frutífero, aquilo que é abençoado, e Manassés significa eu esqueço o meu passado. Eu esqueci o meu passado. Eu não quero lembrar o meu passado. Então ele coloca, por exemplo, Manassés, eu esqueço o meu passado. Porque quem vive de passado é museu. Então nós temos que restaurar isso daí, colocar algo novo na nossa vida, algo diferente na nossa vida. Nós temos que colocar isso daí. Tá bom, meu amado? Então veja bem, as portas que precisamos restaurar, Porta da ovelha, porta do peixe, agora a porta velha. Então aquilo que é velho, deixa para trás. Deixa para trás, vamos viver uma nova criatura em Cristo Jesus, olhar para frente. Então a nossa mente, quando você fica, por exemplo, horas, semana, só vivendo o passado, aquilo ali parece que você não tem projeto nenhum. Você não consegue ver, porque a tua mente é ocupada por aquilo que... Então precisamos restaurar isso, colocar algo novo naquilo, novo, amém? Nosso passado ele serve para quê, por exemplo? Nosso passado ele serve para eu contar testemunho, aquilo que eu passei, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu passei por um momento difícil, mas aquilo ali foi só um momento, eu saí daquilo, o Senhor me deu força, me deu capacidade para eu viver, ter agora novas experiências. Então, entendamos isso, sabe? É fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida, por exemplo, emocional. A pessoa fica presa no passado e vai se tornando vida de angústia, de depressão. Então começa a olhar
futuro de uma forma diferente. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ajudar, o Espírito Santo vai te orientar. Pede auxílio aí na sua igreja. Você está passando por esse momento difícil. Auxílio para o seu líder. Ele vai te ajudar, o seu pastor, o seu líder espiritual, para você restaurar, né? Para não ficar só naquela vida, né? Velha, aquela coisa errada, tudo. Tem gente que você começa a conversar e só conta aqueles assuntos que não tem nada a ver. Traz ali uma nostalgia, né? Coisa assim cruel. Não é legal, não. Não é bom, não. Nós temos que restaurar isso daí para nós vivermos uma vida totalmente, ela foi consertada, né? Então você olha, tem alguma coisa, por exemplo, teu passado, que você quer colocar ali, né? Para ter uma certa experiência, uma base para que você esteja passando. Por exemplo, eu passei por um problema, difícil no passado. Então aquilo ali é uma base para eu vencer esse problema que eu estou passando ou outros problemas que virão pela frente. Aí sim, aí é bacana. Você lembra, olha, eu passei por isso, o Senhor me deu livramento. Eu passei ali pelo momento difícil, mas o Senhor me deu livramento, me deu capacidade. Aí fica bonito. Mas do contrário, não é legal não. Bom, vamos restaurar essas portas. A outra porta que nós encontramos aqui é a porta do vale. Então, está no capítulo 3, versículo 13, a porta do vale. O que é essa porta do vale? Nós estamos aos pés do Senhor Jesus Cristo e é ensinado, né? Parece que o Senhor só está no monte. Aliás, tem pessoas que acham que, por exemplo, é só a oração feita lá no monte que Deus ouve. Não, Senhor. Olha, eu estou caminhando com Jesus agora, nesse mês de agosto, 31 anos. Eu já fui várias vezes ao monte orar, mas as minhas orações, quase que 90% foi em vale. Ou seja, o que é no vale? Aquele momento difícil que nós estamos passando. Pois é no momento difícil que nós vamos aprender. É no momento difícil que nós vamos orar mais. É no momento difícil que nós vamos jejuar mais. É no momento difícil que nós vamos nos apegar mais ao Senhor. E isso ajuda a nossa maturidade, nosso crescimento espiritual, nos prepara para uma vida, não uma vida de emoção, né? Mas uma vida de experiência com o Senhor. É isso que todos nós precisamos ter, uma experiência individual. A experiência do seu pastor, do seu líder espiritual, para ele é importante ele falar, mas você precisa ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência que ninguém vai te tirar da presença dele. Porque você teve isso. Isso é no vale. E muitas pessoas pensam que é no monte, é no vale. Porque no vale não vai ter muita emoção. No vale, você muitas vezes se sente ali sozinho. Se sente desamparado pelas pessoas, mas amparado pelo Senhor. Quando o salmista fala, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, quando ele fala aquilo ali, ele entende verdadeiramente que o Senhor é o seu pastor. Porque, por exemplo, se você um dia, Deus queira que não, mas se você estiver ali, por exemplo, numa UTI, ali não vai ter ninguém, ali não vai ter pulinho, ali não vai ter reteté, ali não vai ter canelinha de fogo, ali é vale. E quantos estão passando pelo vale? Quantas pessoas nesse exato momento, eu estou falando, servos de Deus estão, por exemplo, dentro de uma UTI, passando um momento cruel. Será que o Senhor não está ali? Claro que está. Então nós precisamos entender isso. Será que o Senhor está só no momento, lá no culto, aquela emoção? Não. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, entenda que o Senhor estará contigo. Ele não te desampara. Não te desampara.
Ainda que você passar pelo fogo, Ele não te desampara. É isso que nós precisamos ter convicção. Parece que hoje o servo de Deus não pode passar problema. Estão criando isso dentro da igreja. Pode e passa. Pode e passa. Se você perguntar, por exemplo, Noé, ele passou pelo vale? Claro que ele passou pelo vale. Abraão, José, a qual nós falamos, Moisés já começou a passar pelo vale, né? Desde criancinha, sua própria mãe, o livramento que Deus deu. Você vai encontrar todos os servos de Deus passando pelo vale. Quando nós lemos na Bíblia a história de Ruth, é fácil falar de Ruth, né? Mas ela perdeu o esposo da novinha. Praticamente ficou ela e a sogra. Porque perdeu ali o sogro, o esposo. E ela teve que amparar a sogra. Porque tinha outra que ela seguiu o seu caminho. Na realidade era duas moças casadas com 2 irmãos. Foram morar numa terra distante. Ali aconteceu uma tragédia. Os 2 filhos e também o esposo de Noemi, né, morreram. Ficou Ruth e Noemi. Ruth não desamparou Noemi. Ela voltou, ela passou pelo vale assim de tudo, perdeu tudo. Começou tudo do nada. Aí quando você, por exemplo, termina o livro de Ruth, Deus entrega tudo a ela. Casamento abençoado. Ela se torna o quê? A bisavó de Davi. Ela passou pelo vale. Quando você lê, por exemplo, a história de Esther, passa pelo vale. Então tudo, né? Você vai ver. Hoje ensina que não passa pelo vale. Já está tudo bem. Por isso que nós estamos formando aí crentes superficial, né? Crentes que não tem vida com o Senhor. Qualquer coisinha eles vão embora, vão para outra igreja, não tem vida com Deus. Eles acham que outra igreja vai melhorar a vida deles. É cabrito, né? Na realidade tem muita igreja que está formando cabrito, não ovelha. Ovelha entende. Ovelha sabe o momento de passar pelo vale da sombra da morte, porque sabe que o Senhor é o seu pastor. O Senhor só é pastor de ovelha. De ovelha. Cabrito não. Ovelha. Qual a importância de tudo isso? Tá bom, meu amado? Gostaria de orar por você. Você possa ter uma semana muito abençoada. Na presença do Senhor. Tá? Na presença do Senhor. Você pode assistir esse programa novamente quinta-feira das 7h30 às 8h. Pode estar divulgando outras pessoas, principalmente pessoas que não têm Jesus. Divulgue, ela vai estar ouvindo a palavra do Senhor. Você que não está aí desviado do caminho do Senhor, você que ainda não tem Jesus, pode entrar em contato conosco. Se for preciso, nós mandaremos uma equipe onde você está para orar, ministrar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, que vai além, Senhor, de tudo que nós pensamos e tudo aquilo que nós imaginamos. A palavra é o martelo que esmiuça a terra. Nós declaramos isso. Os irmãos possam ter uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo ano.